Foi aqui no Brasil, a Corte Especial do STJ manteve o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o caso que vem tendo grande repercussão. E para falar mais sobre os próximos passos da defesa do político, gentilmente nos atende o advogado, o criminalista Roberto Podval, defensor de Wilson Witzel. Doutor Podval, como vai? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, bom dia. O prazer é meu estar aqui com vocês, viu? Nós que agradecemos. Bom, doutor, agora o afastamento confirmado por 180 dias, mas a estratégia da defesa qual é? Recurso no Supremo Tribunal Federal? Quais são os próximos passos? Quais são as chances, claro, na avaliação da defesa, dele retornar ao cargo? Veja, o processo efetivamente, como é o processo criminal, efetivamente começa agora. Quer dizer, nós temos a oportunidade de apresentar uma defesa, é a primeira vez que a defesa vai falar nos autos, até esse momento a defesa não se manifestou, então nós vamos apresentar uma defesa ainda que preliminar, e aí então o ministro vai ter a oportunidade de, analisando a defesa, aceitar a denúncia ou não aceitar a denúncia, e aí ele poderia, no momento de aceitar a denúncia ou não, até reconduzi-lo ao cargo. Há até esta opção. Claro que depende da posição do ministro, que uma vez ele afastou, deu um prazo de 180 dias, mas ou, e ele diz da decisão, ou até quando ele achar conveniente, quer dizer, poderia ser antes dos 180 dias, em tese, ele pode ouvir a defesa e pode até entender que nós temos razão e reconduzi-lo ao cargo. Em tese é possível. Doutor, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Rodrigo. Doutor, bom dia. Quais são os principais argumentos de defesa nesse caso, já que pairam sobre o governador indícios, para não dizer ainda provas, né, bastante comprometedoras? Bom dia, Constantino. São indícios, efetivamente, porque é o início ali do processo, quer dizer, nós não tivemos a oportunidade de um contraditório. Então, por exemplo, tem indícios de que a primeira-dama teria pago durante 10 meses em dinheiro, alguma coisa aproximadamente R$ 25.000. Então, se a gente dividir isso aos 10 meses, estamos falando em R$ 2.500 por mês pagos em dinheiro. O que eu não advogo para a primeira-dama, mas o que nós temos de informação é que esses valores foram sacados da conta. Quer dizer, como quem fazia esses pagamentos pequenos era um funcionário, se sacava o dinheiro, entregava para o funcionário e ele ia fazer os pagamentos. Obviamente, isso tudo tem que ser provado. Quer dizer, foi o Ministério Público alega o que viu ali das movimentações, e agora cabe a nós provar que o dinheiro foi sacado, que foi sacado no mesmo dia, que aquilo era saque e depósito. Agora, com contraditório, acho que tudo fica esclarecido. Quer dizer, acho que o importante na história, o que não faz sentido na história, na minha opinião, o delator é um fulano, que era um secretário, com quem foi encontrado R$ 8 milhões em dinheiro, mais 200 mil euros que estaria num cofre em Portugal. Ele faz uma delação. Do que eu vi da delação, e a delação ainda é sigilosa, mas a defesa teve, enfim, acesso a essa delação, não tem nenhuma prova. Ele fala do governador, mas ele não fala que entregou dinheiro para o governador, que viu dinheiro com o governador, que fazia parte daquele esquema, o governador recebeu dinheiro de alguém, como, quando. Não tem. Do que eu vi, posso estar equivocado, mas do que eu vi, talvez o governador tenha muitos erros, muitos equívocos políticos, muitas críticas a se fazer. Não vi riqueza ali. Honestamente, e as buscas foram feitas na casa dele, no palácio, tudo muito desproporcional com o delator, né? Entre o que tinha o delator e o que ele está delatando, não faz muito sentido, não vejo muita lógica, não. É possível que essa delação, no final, ao fim e ao cabo, comprove ou não chegue a conseguir comprovar aquelas alegações. Então, nós acreditamos na possibilidade de, ao fim do processo, demonstrarmos a inocência e acreditamos na inocência do governador. Pergunta agora de Augusto Nunes. Augusto. Doutor Roberto Podval, bom dia. Doutor Roberto, o governador demitiu, no primeiro momento, o delator, que era secretário da Saúde, e depois readmitiu. Ele não sabia que, ao readmitir, que
o governo já havia pago por estádios que não haviam que não estavam prontos, nem ficaram. Até agora o governador não sabia disso. Bom dia, Augusto. É um prazer estar falando com você, viu? Prazer é meu. Prazer enorme. Veja, acho difícil eu falar como advogado. Politicamente, acho que foi um equívoco, né, a readmissão. Mas o que o governador me explica e me disse até então não se sabia, não se desconfiava. O governador nunca teve contato pessoal com o secretário até contratá-lo. O governador conheceu o secretário quando estava na campanha eleitoral, foi no hospital público, conheceu alguns hospitais públicos, tinham 2 ou 3 diretores ali, o currículo chega e ele, claro, através de opções políticas, de colegas ligados ao partido, fizeram as indicações e ele escolheu quem ele achou mais adequado. Ele não tinha nenhuma relação com o secretário. Portanto, não tinha por que protegê-lo, não tinha e nenhum contato mais próximo, qualquer negociação, ainda que ilícita, não teria como ter, porque não havia proximidade com o secretário. Então, o que ele tinha era um currículo, e realmente o currículo do secretário é um currículo impecável. Entre os currículos, ele escolheu este secretário. Quando aconteceu o que aconteceu, ele chama o secretário para ver as explicações que o secretário dá a isso tudo, né? Porque o governador diz: eu contratei a empresa que fez o hospital de São Paulo, porque acreditávamos que lá deu certo, então já era meio caminho. O secretário escolheu e tinha liberdade ali de escolher quem ele quisesse, e escolhe. Quando viu que tudo estava errado, que aquilo não andou, que os hospitais não foram entregues, que haviam problemas ali, o governador tira o secretário, afasta o secretário da secretaria, porque ele entendia que, como administrador, ele não serviria. Mas a Covid no Estado vinha caminhando bem, os resultados eram bons. Então, ele coloca este homem como um técnico num local onde a ideia é ele, com o currículo que tinha, enquanto gestor da saúde, pudesse acompanhar, pudesse não largar, pudesse não abandonar o Estado em se tratando de Covid. Mas tira dele qualquer possibilidade enquanto administrador, porque entendia ali, e naquele momento, no primeiro momento, o que se entendia ele não sabe administrar. E o secretário foi chamado para dar explicações ao governador e disse: não, meu problema é que eu não consegui administrar, eu tive atrapalhada, põe culpa em outros que estavam ali com ele, nunca se falou de corrupção, nunca se falou de nada. Então, até então, o governador tira um mau administrador, porque entendia que ele comprovadamente não conseguiu administrar, e coloca ele para cuidar do Covid especificamente, que era uma questão absolutamente médica e técnica, vamos dizer assim. Doutor, rapidamente para a gente fechar, a defesa do senhor também abrange o processo de impeachment que corre contra o governador na Assembleia e, eventualmente, se ele perde o cargo por meio de um impeachment, ele pode sofrer quais processos criminais? Porque aí, teoricamente, ele perde o foro, não é isso? É isso. Eu fui chamado para compor, ajudar os advogados que cuidam efetivamente do processo político. Eu não trato do processo político, eu vou e até porque a questão criminal ela acaba estando ligada ao processo político, então eu vou ajudar ali os advogados que cuidam da parte política do impeachment efetivamente. E é verdade, ele uma vez impeachmentado, os processos devem, na verdade, ir em primeira instância. Quanto a aumentar o número de processos ou não, acho que é a mesma coisa. Me parece, tem 2 investigações em andamento ainda, tem esta denúncia já apresentada. Se isso for a primeira instância, só baixa a primeira instância o mesmo processo e as investigações em andamento continuam em andamento. Então, não terão mais investigações ou menos, não muda a quantidade, muda apenas o local aonde esse processo irá caminhar. Criminalista Roberto Podval, que é advogado do governador agora afastado, Wilson Witzel, mais uma vez. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. É um prazer falar com vocês sempre. Eu estou à inteira disposição. Um grande abraço, meu amigo Augusto Nunes. Tá bom? Sucesso. Obrigado.